na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar.
becanta lá e Bianda. Como é gostoso sentir a presença do Mestre. Vamos adorar ao Senhor com aquele louvor que diz 523 da harpa. Louvado seja Deus. Coisa linda, né? Esses dias atrás escutamos o pregador falar, e é verdade. Nosso objetivo aqui na terra é ganhar a alma e irmos para o céu, né? Eu estava ali à tarde esperando a nossa querida irmã Meire, estava ali na frente da funerária. Eu falei: eita, Jesus, estou marcando e vou para ir por isso, toda vontade. Eu estaria ali toda às terças na frente da funerária, evangelizando, entregando o folheto, esperando ela, mas ela teve uma consulta e demorou demais e não deu tempo. Ela me ligou e falou: eu não vou chegar a tempo. Fez de tudo para vir hoje, mas não conseguiu, porque não tinha sido atendida ainda, né? Mas tudo para a glória de Deus. Falei para ela: fique em paz, amada. Tudo por Ele e para Ele são todas as coisas, né? Fique em paz. Você vem na sexta, vem no domingo. Eu falei: fique em paz. Vamos adorar o Senhor com 523 da nossa harpa, né? Porque Deus conhece o coração dela. Ela ficou relutando para estar aqui, mas não conseguiu. Deus conhece, né? E sabe todas as coisas. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Que cruza as águas repletas de vida. Oh, glória! Sempre de graça nos hão de fartar sairá. Oh, glória! Água sairá, vida manará da fonte que abrimos. Oh, glória! Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares
começa a chamar no grupo, né, de vídeo, um vídeo, né, aparecendo a foto delas e tal. E aí a minha irmã, que é missionária ali no Marujá, o nome dela é meu Rosimeiro, dela é Rosimério. Elas começaram a chamar ela e ela não aparecia ali no vídeo, né? Elas falaram, a gente mora distante, uma mora em Lins, as duas moram no litoral, o meu irmão mora em Limeira. E aí eles falaram, a gente sabe que a nossa vida aqui na Terra estamos de passagem, né? Então vamos sempre se falar, a gente mora distante, vamos se falar pelo vídeo chamada. Às vezes estou na correria, quando dá eu entro para falar com eles. E ali, irmãos, como é importante a gente andar na direção do Espírito Santo. Como é importante, eu tenho uma conversa, e ali a minha irmã chamava, minha irmã não entrou. Quando ela entrou, ela estava chorando, porque estava com uma dor muito forte na cabeça, e que ela tinha mudado, e tinha que arrumar as coisas da mudança, não estava tendo força nem para levantar, para fazer nada, com muita dor. E ali as irmãs, minhas outras irmãs falando, a mulher está tudo junto, né? Eu conversei falando, e eu falei assim, gente, vamos fazer esse silêncio agora, vamos fazer uma oração por ela. Ela está mal, ela não está bem. Aí minha irmã falou, amém, olha. E para a glória de Deus, irmãos, eu fiquei muito maravilhada. Eu fiz uma oração para ela, para a glória, tudo por ele, para ele são todas as coisas. Eu fiz aquela oração, ela chorou, Deus falou com ela. Ela falou assim, nossa, a madrugada Deus me mostrou, porque Deus me mostrava o espírito da loucura, rondando. Ela falou, nossa, uma coisa terrível na minha cabeça, se tomando a minha mente. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. E Jesus, ele, quando ele mostra, irmãos, quando ele revela, ele já dá o milagre. Né? E para a glória de Deus, eu continuei ali conversando, e daqui a pouco ela levantou, ligou o louvor na televisão dela, já estava lavando a louça, fazendo as coisas, e a minha outra irmã falou assim, louvado seja Deus, né? Esse é o Deus que nós servimos. Deus ouviu a nossa oração, a Amanda já estava em pé fazendo as coisas, tudo por ele, para ele são todas as coisas. Como é bom estar ligadinho no trono com Jesus, né? Como é bom estar na fiação, porque muitas das vezes, hoje elas me procuraram e falaram, não, eu estou em oração, falei, hoje eu tiro a terça-feira, todo dia a gente tem que tirar o nosso tempo para orar, para, né, comunhão com o céu. Mas na sexta-feira, irmãos, eu desço pela manhã, meu contato mais com o Senhor. E ela falou, hoje eu não vou, tem que tocando, falei, hoje eu estou numa fiação com meu Deus, né? Como devemos estar todos os dias, mas eu queria estar mais cedo ali para pegar nossa irmã Meire e também evangelizar. Nós vamos ver o tema da nossa campanha, Ezequiel 37, né? Tivemos já umas 4 terça-feira de campanha, que foi uma bênção, né? Cada dia Deus falou de uma maneira diferente, né? Sobrenatural aqui neste lugar, né? Que maravilhada a nossa família, até falou semana passada, nossa, que palavra maravilhosa, que culto maravilhoso. Ela falou que cada dia que ela vem, ela está sendo renovada. Ela falou que cada culto que eu vou é algo diferente, que maravilha. Ela falou, se eu não tivesse que estar sempre com meu esposo, se ele estivesse bem, nós estaríamos, eu e ele, direto nos cultos. Porque ela amou, né? Ela vindo de manhã, do domingo, evangelizar. Nossa, ela está maravilhada nesse trabalho. Glória a Deus, né? Falei isso mesmo. Deus te quer assim no meio do fogo, né? Vamos ler o tema da nossa campanha, irmãos, não vou me alongar mais. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que era muito numerosa sobre a face do vale, e eis que está sequíssimo. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a tua palavra, assim diz o Senhor Deus, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nele sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, estenderei pele, porém em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram negros sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Amém? Vamos ler somente até aqui? Louvado seja Deus. Irmãos,
Nessa noite é noite fria, mas noite de profetizar. Profetizar bênção, milagre, cura, maravilha. Porque, irmãos, tem anjo aqui naquele lugar. Tem anjo passeando aqui nesse lugar. Pega a tua parte, não, a mesa está bem farta. Arabaçu, canta, nairibianda. Há um mover, uma atmosfera do Espírito tão gostosa aqui nessa noite. Hoje tem cura, tem milagre, tem nome batido. Vamos lá, vamos sair da curada, saltando e gritando glória em nome de Jesus. Porque Deus conhece a minha e a tua necessidade. Ele é o dono da festa. Ele já está presente aqui nessa noite. Amém? Então vamos profetizar. Porque Jesus é maravilhoso. Ele é plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, a maneira de operar é a mais linda. Arabaçu, canta, nairibianda. Jesus não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Para abençoar, para curar, para libertar, para livrar. E nessa noite ele está trabalhando aqui de maneira especial. Amém, amados? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Vamos estar ouvindo, vamos convidar o nosso querido pastor Gênesis para dar uma palavra inicial. Hoje vai estar ministrando o pastor Evandro, que já estava a caminho, né? Louvado seja Deus. E vamos trabalhar para o Senhor. Eu vi também o Diácono Oliveira aí, louvado seja Deus, né? Que bênção. Você, Diaconisa Bernadette, vocês são especiais para Deus e para nós, né? Os demais é tudo de casa. Graças a Deus. Ele está de casa. Aleluia. Missionária Batina é de casa. Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Estamos na casa do nosso Pai, amém? Amém. Vamos cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo à distância. Vamos dizer para eles: Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero fazer uma pequena reflexão com os irmãos, aqui no capítulo 2 da Epístola de João. Epístola de João, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17. Aleluia. Mesmo assentados como os irmãos estão, somente esses 3 versos eu leio: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Glória a Deus. Quando lemos este versículo, não ameis o mundo, a nossa mente pode pensar assim: mas Deus amou o mundo, por que nós não podemos amar? Então vamos entender. Quando a Bíblia diz não ameis o mundo, vamos lembrar do que o Senhor falou no livro de João, não é? Que eu vos tirei do mundo, não é? Então o Senhor nos tirou do mundo. Mas que mundo é esse? É o sistema que governa este mundo. Um sistema, vamos dizer, que tem a influência satânica. Não é isso? Porque ele é o príncipe deste mundo. De que mundo? Esse mundo criado que o Senhor fez para nós? Não. É um sistema que separa a criatura do Criador. Nós não podemos amar. Nossas vidas têm que estar, vamos dizer assim, voltada, não é? Para a instrução de Deus através da sua palavra. Então o texto diz: não ameis o mundo, não ameis esse sistema que domina o mundo. Versículo 19 já nos separa do mundo, que diz lá: sabemos que somos de Deus. E o mundo inteiro jaz no maligno. Então nós não podemos estranhar esses acontecimentos, não é, do mundo, o sistema do mundo, as coisas do mundo, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então os nossos olhos, como está em Colossenses 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima,
e não as que são da terra. Aqui nada deve nos atrair. Estamos aqui, vamos viver aqui, vamos nos relacionar com as pessoas, fazer com que elas tenham a visão do céu, porque o Senhor nos deu esta missão: ir e pregar o Evangelho, não é? Pregar sobre o reino de Deus, o Evangelho, né? E ele então vai listar o que tem nesse mundo. O que tem nesse mundo? Não há mesmo mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não é? Quando nós aceitamos Jesus, nós somos, vamos dizer, envolvidos com o amor de Deus. Ele é derramado nos nossos corações e ele é tão forte que nós somos capazes, pelo menos devemos ser, de amar até os inimigos. Quando ele deu o sermão do monte, ele diz: fazei bem, que vos fazem mal, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. E aí ele vai mostrando o que é um cristão neste mundo, não é? Estamos aqui, mas não somos mais daqui. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e agora pertencemos ao reino dele. Então ele vai listar, porque tudo que é no mundo, ele começa a falar a concupiscência da carne. Infelizmente você não está livre disso. Temos um corpo, não é, que está contaminado por isso aí. Por isso que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Então o renunciar é isso. São as tendências, são as nossas, nós sentimos. Você está aí, se você tem que lembrar da palavra Paula: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. E isso deve estar presente nas nossas vidas, né? Ele fala a concupiscência da carne, depois ele fala a concupiscência dos olhos. Os olhos é um dos sentidos que mais manda informação para nós, e nós precisamos filtrá-las. Tem que ver o que abençoa e o que contamina, não é isso? Porque aquilo que nos contamina, nós devemos rejeitar. Porque às vezes não vigiamos, ficamos assim um pouco envolvidos, aí chega na igreja vazio, o Espírito está triste com a gente, porque a gente deu atenção àquilo que devemos rejeitar. Não é isso? Porque nós temos uma visão de Deus. É muito fácil você fazer uma autoanálise aqui. Antes de aceitar Jesus, nós olhávamos os crentes e achávamos: mas que loucura, bota um livro de capa preta debaixo do braço, e ao invés do livro de ir para aqui, para ali, para colar, para se distrair, vai para a igreja. Né? Mas quando nós aceitamos Jesus, aí nós começamos a valorizar as coisas de Deus, valorizar a santidade, valorizar o amor ao próximo, sentir a dor de alguém que precisa de nós, e às vezes sofrer até dano, mas não deixar de amar as criaturas de Deus, porque nós agora somos uma nova criatura e o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Então ele falou a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Aí vem para a terceira: soberba da vida. Se você é soberbo, você está precisando passar por um livramento, não é? O crente tem que ser aquele homem, não é, que entende o que ele é. Eu sei, eu vou usar uma palavra até no filósofo: eu sei que nada sei, eu sei que nada sou, que a bem da verdade nós não somos nada, nós não sabemos nada. Está lá em 1 Coríntios 8:2: se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não sabe como devia saber. Esteja aberto sempre para aprender, né? Já ouvi alguém dizer e concordo: ninguém sabe demais que não tem alguma coisa para aprender, e ninguém é ignorante demais que não tem alguma coisa para ensinar. Sobre todos nós, os cristãos, que subimos no púlpito, começamos a conversar sobre as coisas de Deus, aí flui para nós a palavra que aquela pessoa precisa ouvir. Você falou, e depois vai dizer: eu precisava de ouvir essa palavra. É o Senhor usando o seu ar. Então ele conclui, né? E a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Esses malefícios destruidores, eles só servem para não amarmos
a sermos egoístas, enfim, e nós os crentes temos que estar assim, muito atentos a essas coisas, para nós estarmos abertos para o Espírito Santo nos usar. O Espírito Santo quer te usar, o Espírito Santo quer me usar, mas ele precisa encontrar uma casa limpa. Por isso que a primeira coisa que ele faz é nos purificar, não é isso? E nos colocar o desejo de ler a sua palavra. Aí vai lá o salmista do Salmo 119, 11, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E o que 17, que é um versículo que tomaria muito tempo, vamos ficar só com a palavra escrita, ele diz: o mundo passa. Oh meu Deus, eu estou com quase 80 anos, aceitei Jesus com 16. Eu tenho olhado, tenho visto a sequência e o dia a dia dos famosos, dos ignorantes, enfim, de todas as pessoas, até líderes religiosos, artistas famosos. A gente vai vendo, as pessoas vão passando, vão perdendo a beleza física, vão perdendo os espaços de fama, e eu fico olhando tudo. Aí sabe o que eu me lembro? Do crente, não é? O crente, o Salmo 92 diz: os que estão plantados na casa do Senhor são como a palmeira. Eu sempre fui muito curioso, eu falei, por que palmeira? Aí fui olhar, vi muitos comentários sobre a palmeira, mas Orlando Boy, nós somos aqueles enciclopédias, a palmeira, ela dá fruto de 100 a 200 anos. Quem é aqui que tem 200 anos? Ninguém. Nem sei se alguém vai chegar a essa idade, né? Porque a gente, quando já está com 110, 120, já fica todo murcho, né? Ai, não sei o que, não dá, etc. Não importa. Mas o velho, ou pelo menos aquele que já está idoso na casa de Deus, continua dando fruto. Por quê? Porque servimos um Deus maravilhoso, que não olha para nós pela nossa qualidade, pela nossa cultura, pela nossa posição social. Ele olha uma vida que nas mãos dele, ele transforma um soldado do seu exército. Por isso que nós temos muito cuidado quando desprezamos alguém humilde, que pode nas mãos de Deus ser uma tocha acesa. Oh, glória a Deus! Então, conclui aqui, né? O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Glória a Deus. Ah, eu vou permanecer para sempre, porque eu tenho me esforçado. Não vou dizer que tenho feito, mas eu preciso de me esforçar para fazer. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, é que palavra maravilhosa da parte do Senhor, né? Para os nossos corações. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? É isso mesmo, né? Nós não somos nada, somos apenas servos, né? E temos que estarmos atentos à voz do Espírito Santo. Eu queria convidar nosso querido pastor Evandro para sentar aqui conosco, e já queria dar uma oportunidade para a nossa diaconisa Bernadette, está dando um beijinho na flor. Amém, amém? Em seguida, Diácono Oliveira também. Então, feliz que você entrou aí, porque meu coração ficou muito feliz de vê-lo, né? Que coisa linda, né? Fez a cirurgia há pouco tempo, mas já está aqui conosco. Louvado seja Deus, né? Amém. Deixa eu ver a diaconisa Bernadette, vou dar um beijinho na flor. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém. Saúde os irmãos, que é o Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Deus ele é fiel. Aleluia, Jesus. Eu estava em casa e eu falando com a Mônica, meu Deus, né? Eu falei, eu acho que eu não sei se eu vou, não sei se não vou ir ali, né? E eu falei, deixa eu ir lá, né, Jesus? Quando eu estava saindo, chegou o pessoal lá que ia fazer um culto na casa da irmã vizinha. Eu falei, Jesus, agora eu já estava a caminho, então, outro dia a gente vai para a oração, hoje vamos lá para o culto, né? E eu falei, vou testificar, né? Milagre que Deus fez comigo por esses dias, que foi assim, tremendo, que eu estava com uma queda de cabelo terrível. E eu estava evitando até de pentear o cabelo, de tanto que meu cabelo estava soltando.
pegava assim no joelho e começava a soltar. E aquilo ali eu comecei a entrar em desespero. Eu falei, meu Deus, isso não é normal, isso não é uma queda de cabelo, né? E eu fiquei muito preocupada. E eu, toda vez que eu ia pentear, soltava os cabelos. E eu falei, Deus, meu, o que está acontecendo, né? E eu comecei a orar, a repreender, e aí eu comecei a ter enjoos, comecei a ter tonturas, comecei a ter umas crises de enxaqueca surreal. E aí eu comecei a colocar mil coisas na minha mente. Eu falei, Senhor, isso não é mais uma queda de cabelo, isso é uma doença, isso é coisa séria, porque Jesus, o que está acontecendo? Meu cabelo caindo, eu com ânsia de volta, essa tontura que não passa, e agora essas crises de enxaqueca. Teve dia que eu não desci o culto e não desci para o ensaio, porque eu não suportava ficar nem de olhos abertos, de tanta dor de cabeça que eu sentia. E eu comecei a tomar tramal para ver se passava, e nem tomando tramal a dor não passava. E eu falei, Jesus amado, o que é que está acontecendo, né? E aí eu falei assim, eu vou procurar um neuro. E ele falou, realmente alguma coisa tem, porque para você estar sentindo tudo isso, alguma coisa tem, só que a gente vai fazer uma tomografia. Só que nisso eu estava indo com um monte da missionária dele, né? E lá eu comecei, eu lá orando, aí Deus usou a vida dela para falar assim, que eu ia fazer a tomografia, mas que Deus ia chegar para ele, que o Senhor estava me curando do problema na cabeça. O Senhor estava me curando de um aneurisma. E que meu exame não ia dar nada. Glória a Deus. E aí eu tomei posse, eu falei, eu creio, Jesus, eu creio que eu estou curada. E não vou mais sentir essas dores, e não vai acontecer mais o meu cabelo ficar caindo e nesse enjoo. E eu não estava indo trabalhar, eram dores muito insuportáveis. E quando foi semana passada, eu fui fazer meu exame e fui lá, voltei para o meu, ele falou, não sei te explicar assim, o motivo dessas suas dores, não sei explicar, porque seus exames não deu nada. Hemograma, exames de sangue, a tomografia, você fez nada, você não tem nada. E eu falei assim, eu não tenho mais nada, porque Deus, Ele me curou. Eita, glória, aleluia. Ele é fiel, né? Porque só o Senhor, para saber a preocupação que eu estava por causa daquelas dores e o meu cabelo caindo. Glória. Agora também parou de cair, né? Graças a Deus. Mas ele cai no normal de todo o cabelo, né? E tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Jesus, glória a Deus. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém, amado? Vamos ver nosso diácono Oliveira? Fico feliz pela vida da diaconisa Bernadette, né? Guerreira. Chuva, faça sol, estamos lá no monte, guerreira, né? Deus, Ele é fiel, Ele cuida dos seus mínimos detalhes, né? Deus é fiel. Olha, mal abençoada. Abençoados irmãos, louvado ao Senhor. Amém. Quero deixar aqui 4 versículos da palavra de Deus aos nossos corações. Salmo 40 nos fala dessa maneira, irmãos. Salmos 40, do versículo 1 ao 4, fala assim: Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Amém. Glória a Deus. Bem-aventurado cada um de nós que colocamos a nossa confiança no Senhor, né? A minha palavra nesta noite é de gratidão, agradecer ao Senhor por tudo, né? Como o nosso irmão Meire falou, no dia 3, hoje está fazendo hoje um dia, irmãos, passei por uma cirurgia, graças a Deus, foi tudo bem, fiquei um pouco nervoso, né? Nunca tinha acontecido comigo problema de pressão alta, mas nesse dia, não sei o que aconteceu, mas minha pressão foi a 19/9, foi subir lá para cima, nunca tive problema de pressão alta, mas nesse dia, não sei se foi por causa que eu fiquei nervoso, a minha pressão subiu bastante, mas graças a Deus, né, antes de fazer a cirurgia, eu pedi para o pastor Gênesis orar, entregar a minha vida nas mãos do Senhor, e graças a Deus, foi sucedida a minha cirurgia, né, estou me recuperando ainda, louvado a Deus, mas está tudo bem tranquilo, graças a Deus, né? Só agora é o fato da cicatrização, né?
na onde foi a cirurgia, mas graças a Deus o processo Glória. deu para frente. Então a minha palavra nesta noite, irmãos, é de gratidão ao Senhor, por tudo a qual o Senhor me fez. Amém. Glória. Se não for o Senhor, louvado seja Deus, de nada nós estamos bem-aventurados. Mas o Senhor na nossa vida, a vitória é certa em nome. Amém. Glória a Deus. Seja Deus, né? Que bênção maravilhosa estar aqui conosco nessa noite. Deus. Deus é fiel e cuida dos seus. Mas eu vou convidar o diácono Carlos, para ele estar louvando ao Senhor. E nós vamos tirar a sua oferta para a casa do Senhor. Em seguida, a nossa missionária Ana Elizabeth vai estar orando pelo nosso pastor Evandro. Amém, amados? Tudo por ele e para ele são todas as coisas. Diácono Carlos Guerreiro, em nome de Deus. Louvado seja Deus, né? Ele vai estar orando ao Senhor. Nós vamos tirar. Amém. Amém. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. 207. 171. Aleluia. É um pecador. Amém. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança de vida luz. Hoje sou redimido, Cristo me salvou, com sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celestial. Cristo breve no céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tanta luz, que a Cristo me conduz. Amor me concedeu Jesus, gozo santo e celestial. Cristo breve no céu descerá, e consigo então me levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, vai a luz. Ora vem, Senhor Jesus, que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celestial. Cristo breve no céu descerá, e consigo então me levará. Queres pecador, goza a salvação. Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celestial. Cristo breve no céu descerá, e consigo então me levará. Amém. Querida missionária Elizabeth vai estar orando pelo pastor Leandro e vai ser o Amém?
Senhor, meu Deus. Tua presença, papai. E agradeço os perdão por nossos pecados, pelas necessidades, Senhor. Estamos nesse lugar diante de ti, a tua casa, esse lugar de Deus, Senhor, consagrado a ti para a adoração a Deus santo e eterno nome. E nós estamos aqui para te adorar, te servir, louvar o teu nome, Senhor, porque toda honra e toda glória somente a ti, Deus. E neste momento estamos nos preparando para entrar na tua palavra. Senhor, que seja aquele pãozinho do céu, Senhor, que venha descer, Senhor, em nossas vidas, Pai, e venha nos alimentar, Senhor, amado e querido, que nós possamos, Senhor, amado, desse alimento, alimentar a nossa vida, a nossa alma. Deus, elemento santo e glorioso, usa o teu servo, sobe a tua vontade, o teu querer. Deus tremendo, confio, Senhor, que já colocaste no seu coração, porque tu sabes e conheces, Senhor, a necessidade deste lugar e a necessidade de cada um, Pai. E nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, saber o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus, que viva para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Por favor, abra sua Bíblia. Joel, capítulo 2, verso 28. Livro do profeta Joel, capítulo 2, Aleluia. verso 28. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, essa Amém. noite, por estar com os meus irmãos. E também eu quero pedir perdão pelo horário. Eu pensava que o culto era 7h30. Eu cheguei de serviço 6h40, eu venho de voar, fui correndo, né? Mas Deus me deu vitória. Aliás, eu tenho que pedir perdão por uma situação. Eu ia pregar 15 dias atrás, numa sexta-feira à tarde, né? Mas eu e minha esposa temos 6 meses orando para a Caixa Econômica nos chamar para financiar a nossa casa. E foi bem no dia, né? Chamaram agora, glória a Deus. Amém? Deus sabe de tudo. Joel capítulo 2, verso 28. Amém. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Amém? Amém. Por favor. Aleluia. Meus irmãos, eu estava esses dias orando por esta palavra nessa noite, e o Senhor ele me deu esse texto, e meditando no livro de Joel, quando ele aqui no verso 28, ele diz: e depois disso derramarei o meu espírito. E eu perguntando, depois do quê? Não é? E aí quando a gente vai observar o livro de Joel, no capítulo 1 em diante, nós vemos que o povo de Deus ele estava muito acomodado, não é? Eu não sou pastor itinerante, eu sou pastor local, né? Eu dirijo uma igreja lá em Poá, junto com a minha esposa. E o que eu vejo assim, de fora, né? Olhando aos meus irmãos, os meus irmãos têm uma igreja muito bonita, né? Eu vi aqui o meu irmão falando da palavra do Senhor. O senhor tem quantos anos? 79. 79. Aceitei Jesus por 16 e de pastorado 54. Olha, Aleluia. que cabeça, né? Que cabeça, que reverência à palavra do Senhor, né? A missionária dele, 3 horas da manhã, está orando, que chega a notificação para mim, está orando, está lá, né? E as minhas irmãs orando, buscando ao Senhor, as irmãs conservam o chamado do Senhor. E às vezes eu me pergunto, e eu faço a pergunta às vezes lá na igreja, por que as nossas igrejas elas não são cheias? Não estão cheias? E a resposta ela é muito simples. Os nossos irmãos, muitos nossos irmãos, eles caíram num comodismo, que às vezes isso acontece conosco, não é? Isso acontece com a gente, às vezes a gente lá em Poá,
chegar em um culto, não é? Às vezes nosso culto lá, por exemplo, domingo é domingo pela manhã, né? Às 9h30 da manhã. Meu Deus, tem gente que consegue chegar às 10 horas da manhã, né? 9h30 não é tão cedo, né? Não é que a gente levanta 4h30, 5 horas para trabalhar todos os dias. 9h30 não é tão cedo, mas a pessoa não consegue chegar às vezes 9h30. Mas se a pessoa ela tem um compromisso secular, ela chega com antecedência, né? Se ela tem uma festa para ir, se ela tem um passeio para ir, né? Ela chega com antecedência. Mas as coisas do Senhor, às vezes, elas não são mais interessantes para nós. E aí, quando a gente olha para essa palavra, a gente observa que em determinado momento, Deus ele interviu no meio da sua igreja. E ele mandou ali os gafanhotos, o cortador, o livrador, o devorador e o destruidor. Existe algo que é a misericórdia carrancuda de Deus. Às vezes Deus usa pela sua misericórdia, não é? É quando o pai e a mãe dizem não para o filho, não é? A nós que somos pais, às vezes a gente não quer dizer não, mas nós somos obrigados a dizer não para os filhos para um crescimento, não é? Pai e mãe que não diz para o filho, cria alguém sem lei, sem limite, não é? Eu tenho os meus filhos, eu tenho 3 filhos, o mais velho tem 27, o do meio tem 24 e a menina tem 18, não é? Vai fazer 18 agora. E nós moramos algum tempo no interior, e foi uma época de bênção que o Senhor nos levou para lá. E quando eu voltei para cá, para São Paulo, por causa do meu trabalho, o coração da minha filha ficou lá. E minha filha dizia assim, olha, quando eu fizer 18 anos eu vou embora. 18 anos eu vou embora. E ela faz agora, dia 18 de julho, ela faz 18 anos. Irmãos, no começo desse mês agora, ela já começou a arrumar as coisas dela, ela já tinha casa, de repente tem parente lá, já estava tudo certinho. E eu e minha esposa só orando, não é? Orando, falando, Senhor, que o Senhor não permita que ela vá. Meu irmão, quando foi anteontem para ontem, passou o vento, né? Passou o vento, a porta que estava aberta se fechou lá no interior, né? Deus colocou uma tristeza e ela falou, eu também não vou mais. Eu disse, minha filha, glória a Deus, né? Eu estou triste por você, porque quando a gente vê o nosso filho triste, a gente fica triste também, mas eu estou alegre, porque o Senhor é aquele que contempla o nosso coração, né? A minha esposa entrou numa campanha de jejum para que Deus mudasse o coração dela, da minha filha, meu irmão, e Deus mudou. Hoje você fala para ela, vamos embora para o interior. Ela fala, eu não quero nem mais passear lá no interior, não quero mais ir. E olha, Deus ele tem os seus caminhos. E às vezes Deus ele usa, né? E como ele usou aqui os gafanhotos para tocar, porque Deus faz isso, irmãos. Deus faz, às vezes nós precisamos, porque Deus ele manda a sua palavra, mas o nosso coração às vezes ele está tão cheio que nós não damos valor à palavra do Senhor, né? Isaías capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Às vezes Deus fala com a gente e a gente não ouve a voz do Senhor, entra por um ouvido e sai por outro. Aí Deus ele tem as suas maneiras de trabalhar, e às vezes Deus nos prova, né? Deus nos prova, e ele continua dizendo, no verso 5, por exemplo, de Joel capítulo 1, ele diz assim, despertai bêbados e chorai. E eu falei, meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? E aí quando você olha para a palavra de Deus, as pessoas ficavam bêbadas de vinho. O vinho representa a alegria natural. Às vezes o nosso coração, meus irmãos, é tão cheio das coisas do mundo que nós não temos mais espaço para Deus, não é? Nós não temos mais espaço para o Senhor. Lá na igreja onde eu congrego, tem um irmão que eu amo muito, e o irmão vem há 15 anos orando, pedindo um carro para o Senhor, né? E o Senhor por esses dias deu uma palavra e disse, olha, diga para o meu servo que ele vai ganhar um carro. Oh, meu irmão, e ele ganhou um carro. Louvado seja Deus. Ele ganhou o carro no sábado. No domingo pela manhã, em vez de estar na igreja, onde que o meu irmão estava? Na praia. Meu Deus. Foi batizar o carro lá em Santos, só pode, né? Só pode, eu não tenho outra explicação, não é? Puxa vida, gente, não é? Antigamente a gente
gente ora, a gente unge, hoje vai bem ungir mais, a gente unge, a gente orava, cantava, fazia até culto de ação de graça. O irmão foi papai. Faltou no culto de mim. Oh, meu Deus do céu. Não é? A gente vê o coração nosso, como a gente, nós às vezes somos assim. Às vezes Deus está dizendo para nós aqui nessa noite, você tem que despertar. Né? Porque talvez as coisas, a alegria do mundo tem falado mais alto no seu coração. Às vezes, meu irmão, quantas vezes a gente perde o culto por um passeio, perde o culto por uma amizade, perde o culto por alguém que chegou na hora do culto. A pessoa tem todo dia para ir na sua casa, mas ela vai no dia do culto na sua casa. Foi Deus que mandou, não foi Deus que mandou, Deus quer você na igreja. Não é? Penso eu, essa manhã. Penso eu assim. A minha esposa vinha comigo hoje, estava pronta. Aí meu filho chegou com o netinho. Pai, eu trouxe aqui o netinho, ele estava aqui ontem, eu trouxe aqui todo dia, vamos para a igreja. Né? Eu falei para minha esposa, fica aí com o seu netinho aí, né? O netinho dormiu em casa sexta, dormiu em casa sábado, dormiu de sábado para domingo, dormiu domingo para segunda, porque a mãe está trabalhando. E meu filho hoje, pai, eu cheguei do serviço e trouxe aqui o netinho para você ver. Eu falei, mas fica aí com seu filho, minha mulher fica com o netinho, eu vou adorar o Senhor. Meu Deus do céu, estou usando o exemplo meu, mas os irmãos estão entendendo o que Deus está falando. Não? É que às vezes a gente vai a primeira vez na igreja, a gente fica meio tímido para falar algumas coisas, né? Mas cada um tem a sua porção aqui nessa noite. Nós sabemos às vezes que nós trocamos o Senhor por conta das coisas do mundo. Pastor, não pode se divertir, você deve se alegrar. Mas tudo tem o seu dia. Tudo tem a sua hora. Não é? Antigamente nós guardávamos a ceia só para quem está doente ou quem está trabalhando. Hoje em dia a pessoa diz, eu não acordei muito bem não, você pode guardar a minha ceia? E se você não guardar, a pessoa vai embora da igreja. Não é? Esse é o mundo que nós vivemos, pais. Esse é o mundo que nós vivemos. A Bíblia, quando diz que o mundo jaz no maligno, ela está correta em dizer que esse mundo é morto no mal. Não é? É que muitas vezes nós que não deveríamos dar vazão a isso, nós damos vazão a isso. Nós damos vazão. E Deus levantou nós que estamos aqui nessa noite para dizer para nós, olha, se desperte. Se desperte. Pastor, mas quem tem que se despertar? As pessoas que estão aqui? Sim, também. Mas a obra tem que começar por nós nessa noite. Deus ainda tem negócio conosco. Aleluia. Não importa a idade que você tem, a condição de saúde que você tem, Deus está dizendo, enquanto você está vivo, eu quero te usar. Aleluia. 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 E às vezes Deus ele passa, como passou os gafanhotos, arrancou casca de árvore. Tem prova que a gente passa que deixa marca na gente, não é? Eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. Meu pai me levou para o estádio de futebol a primeira vez, eu tinha 9 anos. E eu fiquei apaixonado por aquilo. 12 anos de idade eu tinha. Um dia o time que eu torcia foi jogar no interior de São Paulo e disse para meu pai, vamos! Meu pai disse, não vai não. Eu acompanhei. Arrumei lá com a torcida organizada, falei, eu vou. E menti para o meu pai, eu disse assim, eu vou na casa do meu amigo, vou passar o dia lá, tá bom? Só volta à noite. Tá bom, tranquilo. Meu irmão, peguei o ônibus para a torcida, uma bagunça. Quando cheguei no estádio, quando eu botei o pé no estádio, se viu um bambu na minha testa assim. Eu fui acordar no hospital. Quando eu acordei no hospital, quem estava lá? O meu pai. Até hoje eu tenho a marca na testa. Até hoje. Eu tenho, às vezes dói ainda. Eu tinha toda, ainda tem a marquinha na testa do bambu ainda. Esses dias, sábado mesmo, eu fui, isso aconteceu lá em Campinas, né? Eu fui com a minha esposa, a gente foi almoçar, minha esposa gosta muito de um macarrão que tem lá no shopping de Campinas, ela gosta de passear. Eu falei, vamos lá, Deus abençoe. Eu falei, vamos lá, meu amor, vamos lá. Aí eu passei na frente do estádio. Quando eu passei na frente do estádio, a primeira coisa que eu fiz foi isso aqui, colocar a mão na testa, lembrando. Né? Às vezes a gente passa algumas coisas, algumas provas que deixam marca na gente, marca no nosso coração, não é verdade? Por que Deus ele deixa essas cicatrizes?
para nós nunca esquecermos do que passamos. Nunca. Né? E se nós não aprendermos com isso, meu irmão, se prepare que vem outra marca. Né? Aí a Bíblia vai dizer que o gafanhoto passava, além de arrancar a casca, comia até semente. Porque às vezes nós somos tão autossuficientes que a gente fala assim: quer saber de uma coisa? Hoje eu não estou bem, mas mês que vem eu sei que vai dar tudo certo. Eu já tenho tudo programado. Eu tenho meu salário, vai cair aquilo, vai acontecer aquilo outro, e eu faço os meus planos e o meu coração se incha e não entende que Deus está falando comigo. Né? Aí Deus vai e fecha a porta do amanhã. Aquilo que você ia, aquela provisão que viria no mês que vem, você recebeu e disse: olha, não vai vir mais não. E aí você tem que fazer o quê? Botar a tua boca no pó, como diz Lamentações de Jeremias. Né? E Deus está dizendo para nós nessa noite: até quando, até aonde eu terei que provar para que nós voltemos o nosso coração para o Senhor? Glória a Deus. Né? Aí a Bíblia vai dizer: conselhos de Deus para nós, conselhos de Deus para nós, sacerdote, toque a trombeta em Sião. O que nós estamos fazendo aqui? Pregando a palavra, tocando a trombeta, dizendo: olha, o dia mau está batendo na porta, que nem diz Eclesiastes capítulo 12, guarda o teu coração para o dia mau, vigia, guarda o teu coração. A Bíblia diz: santifica o jejum, louvado seja Deus, aleluia. Congrega, olha o que a Bíblia está dizendo aqui em verso 14: congrega os anciãos do tempo. Deus está falando conosco aqui nessa noite. O jovem não quer vir, vem você adorar a Deus. Aleluia. Deus está te chamando nessa noite, meu irmão, minha irmã. E a Bíblia diz: ó, santifica o jejum, põe as crianças para jejuar. Oh, meu Glória a Deus. Deus. Aleluia. Houve um tempo na igreja que as crianças ficavam sentadas ouvindo tudo. Não é? Hoje a gente dá bolacha para a criança. Um celular, pelo amor de Deus, cala a boca, criança. Né? Não é assim? Né? Eu aceitei Jesus na igreja Cristo é Vitória, na cidade de Tiradentes. Já dorme no Senhor a missionária Rosa, mulher de Deus. E ela ensinava as irmãs: foi o teu filho, senta-te. Ensina ele. Ó, quer tomar água, toma antes, quer beber antes, tal. Já sai alimentar de casa. Né? Chega na igreja e dá fome. Né? Põe aí. E se a criança for muito pentecostal, der muito trabalho, tem um quartinho ali, você vai e explica para a criança que não pode. E volta a criança para onde? O culto de novo. Eu vou dizer para as irmãs, já fazem 30 anos isso. A maioria das crianças viraram pastores. A maioria das crianças viraram pastores, missionárias. São homens, inclusive filha missionária é pastor da igreja. Aleluia. Foi muitas vezes para o quartinho. Muitas vezes para o quartinho. Não é que os irmãos sabem fazer um quartinho para usar a vara, né? Vai usar a vara, vamos enxugar a lá, minha avó, igreja é lugar de reverência. E está lá hoje, homem de Deus, mulher de Deus. Né? Hoje a gente não pode fazer nada, mas Deus está dizendo na sua palavra: ó, santifica o jejum, põe as crianças para jejuar, cinge os teus lombos, gemem ministros do altar, vistam-se de panos de saco. Humilhação. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele quem tem cuidado de vós. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite? Se eu e você se humilharmos, se eu e você proclamarmos o jejum, se eu e você trocarmos a trombeta em Sião, se eu e você colocar os nossos filhos para jejuar, para orar com a gente, aleluia, Deus ainda está no controle da situação. Deus está no controle da nossa casa. Deus está no controle da nossa igreja. Deus está no controle do seu povo. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. O verso capítulo
A Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor e buscar Ele de todo o coração. Deus não aceita coração dividido. Nossa, não aceita coração dividido. Nós devemos voltar a nossa vida para Deus. Por quê? Porque nós estamos buscando aqui o derramar do Espírito Santo, que é a promessa que nós demos. Mas não tem derramar do Espírito Santo com o coração dividido. Não tem coração, né? Casal algum permite que o seu cônjuge ame a pessoa e ame outra pessoa. Isso é adultério. E nós, muitas vezes, prostituímos o nosso coração, amando a Deus e amando as coisas do mundo. Não é? Irmãos, tem gente que ama mais o carro do que a Deus. Tem, meus irmãos. Tem. Aconteceu. Aqui não acontece, porque uma vez, mas em Poá, eles vão estourar para Poá. O irmão estava na igreja, feliz, um outro irmão lá. Um carrão. Bateram no carro do irmão e deixou para a igreja. Pastor, eu estou na igreja, fiel, sou dizimista e tal. Bateram no meu carro. Eles bateram porque você tem carro. Porque a gente bate. Né? Eu trabalho com construção civil, eu estou com uma obra lá no Horto Florestal. Eu pego todo dia, Fernão Dias, Dutra, Marginal, Ayrton Senna. Meu irmão, todo dia tem batida. Né? A gente dá trabalho para o anjo. Todo dia tem batida. Mas só bate carro quem tem carro. Bateu, paga o seguro, conserte, aí Deus vai te ajudar. A nossa fé não pode estar nas coisas que nós temos. Né? Nós não servimos a Deus pelas coisas que nós temos. Nós não servimos ao Senhor pelas coisas que Ele nos dá. Porque se Ele dá, Ele é Deus, se Ele dá, Ele continua sendo Deus. Né? Então quando a Bíblia diz assim, ó, rasgue o vosso coração e se arrependa do mal. Deus está dizendo, eu não quero seu coração dividido. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Puxa vida, meu irmão. Puxa vida. Eu devo amar a Deus no dia bom e no dia mal também. Eu preciso amar a Deus em todas as situações. Quando está tudo bem na minha casa, eu louvo a Deus. Mas quando o vento passa na minha casa, eu louvo a Deus também. Aleluia! 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 Pastor, nós estamos numa campanha. Ezequiel 37 é o vale do quê? De ossos secos. Deus pode levantar os ossos? Pode levantar os ossos. Mas para Deus me levantar nessa noite, eu tenho que amar ao Senhor. Eu tenho que rasgar o meu coração nessa noite e dizer, Deus, eu quero a tua
Espírito. Oh, meu irmão, Ele está pronto para nos dar vitória. Ele está pronto para derramar a sua presença gloriosa. Ele está pronto para fazer que os sinais se cumpram em nossas vidas. Mas Ele está procurando nessa noite um coração rasgado. Deus está procurando nessa noite alguém que se humilha, alguém que se vista de saco de pano e diga: convém que Ele cresça e que eu diminua. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos dê força. Que o Senhor nos levante todas as manhãs para a glória dele. Aleluia. Minha oração nessa noite é que Deus te tome, que Deus te use poderosamente. Que você seja uma bênção no meio da terra. Aleluia. E que o Senhor, através da sua vida, faça você passear pelo vale e os ossos vão se juntar, osso com osso, carne com carne, nervo com nervo, e Deus há de derramar o seu Espírito novamente sobre a sua igreja. Guarda o teu coração, diz o Senhor nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Palavra maravilhosa, vinda do trono para nossos corações, né? Louvado seja Deus. Vamos fazer como o salmista: escondia a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, né? Precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos voltar. Né? Que palavra maravilhosa, né? Louvado seja Deus. Jesus está voltando e nós precisamos. Nossa, muito forte essa palavra, muito forte mesmo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados. Eu já vou voltar. Porque nós queridos pastor Jesus, vamos descer, vamos dar terra. Mas eu queria dizer para a nossa querida missionária Matilde que Deus colocou um anjo lá na ponta da sua escada. A irmã sobe, desce, o anjo cuidando da sua vida. A irmã é preciosa para Deus. Deus está preparando um novo tempo para os seus. A irmã precisa falou: Senhor, eu preciso alegrar minha alma, preciso de algo especial. O Senhor manda te dizer: Ele está preparando um banquete do deserto. E a irmã vai se alegrar junto com os
muito engraçado. Ela falou, você está trabalhando muito. Eu falei, não é trabalho, eu estou acostumado a trabalhar, né? O Senhor me deu. Deus continue te abençoando. Amém. Amém? Vamos lá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. 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 Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Louvado seja Deus. Nosso Deus, Amém. nosso Pai, que estamos, oh Pai, na tua presença, nessa campanha, que nos atingiu. Já temos clientes, família, igreja, e hoje nós aqui estamos agradecendo ao Senhor que tem dirigido nossas vidas, tem falado conosco, tem segurado as nossas mãos nessa caminhada de fé. Os dias são maus, mas o Senhor disse: tem de bom ânimo, eu preciso. Aleluia, Jesus. Pai, oramos pela por aqueles que não vieram, e tu sabes por quê. É o Senhor quem trabalha, é o Senhor quem espera, é o Senhor quem levanta, é o Senhor quem faz. Nós esperamos, Senhor, quem veio. Aleluia, nós oramos pelos enfermos, tu sabes, conhece, Andressa, entregamos outros nomes, sempre convidados, entra com providência nessas vidas, se que eles possam sentir o operário de Deus, que opera, que não conhece nada difícil, porque em suas mãos está todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. É o Senhor que louvamos o teu nome, Pai. Prepara-nos para amanhã no lar. Estaremos fazendo aquele glória. Prepara-nos para quinta-feira. Estaremos aqui no culto de quinta-feira. Prepara a sexta-feira, o trabalho da tarde. Também o trabalho de amanhã. Oh Deus, muito constante, Senhor conosco. Oh Deus, é a tua presença que faz a diferença. E operando, Senhor. Aleluia. Nós estamos renovados. Obrigado, Pai. Obrigado, porque o Senhor está conosco. Oramos assim, agradecidos. Em nome de Jesus. Alguém tem algo para falar? Eu não sei o que eu tenho pedido, tenho colocado uma causa nas mãos do Senhor, né? Ministerial, e tenho pedido ao Senhor assim, tipo uma vida, mostra, Pai, quem é que eu posso, para quem eu posso contar, anda lá Santa lá. Deus manda te dizer no dia de hoje, eu estou preparando para que ele ande homem a homem, de lado a lado, contigo, anda lá Santa lá. Você tem pedido para o Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim, que muitas vezes você, como já falou, se sente cansado, né? Mas tem um amor pela obra e o Senhor
como eu me sinto quando eu vejo alguém fazendo daquilo que o Senhor não permite, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus manda te dizer que no dia de hoje tu estás saindo daqui com a resposta e Ele já tem te mostrado quantas orações que traz, vai mostrar o oculto e escondido daquela vida para Deus. O nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amanhã, culto da casa da Zenai, Às 7h20, nós estamos aqui para ir para lá. 7 quinta-feira estaremos aqui. Sexta-feira, à tarde, a partir das 14h30. E então, no domingo, 16 horas, começa o nosso trabalho. Amém? Que Deus abençoe e nos leve em paz para os nossos lares. A graça do Senhor Jesus, Eu recebo. o amor de Deus, nosso Pai, Eu recebo. a comunhão e as consolações do Espírito Santo, Eu recebo. seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga Amém.